Meus amigos, acabou a era do Josh McDaniels nos Raiders. Antes tarde do que mais tarde, né? Já não era sem tempo. Mas apesar do desastre que foi o tempo dele lá em Las Vegas, teve também algumas coisas boas. E eu trouxe aqui uma jogada que eu achei bem interessante do último jogo dele como técnico dos Raiders. Vamos dar uma olhada. Aqui os Raiders estão buscando fazer uma jogada corrida e eles têm 7 jogadores aqui para fazer o bloqueio, né? Os 6 da linha ofensiva e mais o tight end, e tem também o wide receiver que pode ajudar aqui a bloquear esse cara. O problema é que se o wide receiver bloqueia aqui, você vai trazer o marcador dele para fazer o bloqueio, né? Para fazer o replace aqui no gap. Então você tem um defensor aqui, mais 4 da linha defensiva e mais 3 aqui no box. Então você tem 8 defensores. Então é um problema para você correr, porque você tem 8 defensores contra 7 bloqueadores. Você tem mais jogadores aqui para derrubar o running back do que você tem para bloquear, e fica difícil você abrir um gap, um espaço bom para o running back conseguir executar a corrida. E aí que o McDaniels teve uma boa sacada no desenho da jogada. Ele chama o wide receiver para fazer um motion, e aí vocês podem ver aqui que o marcador dele está fazendo um sinal para o outro safety, ele está recuando, né? Ele está fazendo um sinal para o outro safety, que é um ajuste que chama rock and roll. Eu já até falei dele aqui em outro vídeo no canal quando eu falei sobre os motions. Qual que é a ideia, né? A defesa não tem certeza que vai ser uma corrida, pode muito bem ser um passe. E aí, se o wide receiver correr por aqui para receber um passe aqui em movimento, né? Você vai ter 3 jogadores do ataque e 2 só na defesa. Então, se esses 2 bloquearem, né? Se tiver um bloqueio aqui e um bloqueio aqui, esse wide receiver vai receber o passe aqui sozinho. O único jeito seria esse defensor aqui vir aqui, correr, atravessar o meio dessa bagunça toda junto com o wide receiver para ter 3 defensores contra 3 jogadores do ataque. Como é muito difícil de fazer isso, né, conseguir acompanhar, então é normal você ter esse ajuste que chama rock and roll, que é basicamente o que? Ele recua aqui para o lugar do safety, e aí o safety, que está num ângulo bem melhor, não vai ter que atravessar essa confusão toda, vem para cá eles trocam a marcação, né, trocam de funções. Então o safety assume a marcação do wide receiver e o jogador que estava fazendo a marcação do wide receiver assume a função do safety aqui no fundo. Só que o ataque já está preparado para esse tipo de ajuste, né? Deve ter visto em estudo de filme antes do jogo que eles costumam fazer esse ajuste, e o motion foi exatamente para forçar essa movimentação da defesa. E aí, quando eles fazem esse ajuste, na verdade o wide receiver para aqui, então ó, o snap está saindo agora, e o que o ataque conseguiu? Prendeu os 2 safeties aqui no fundo, né? Porque esse aqui estava correndo aqui para vir ocupar o lugar do safety, e o outro safety que ia correr para lá já percebeu que não é uma jogada de passe, então ele ficou aqui. Mas os 2 estão fora do box. E agora a defesa só tem 7 jogadores aqui no box. Então esse jogador aqui, que podia ser mais um no box, que estava marcando lá do receiver, como ele recuou aqui para ocupar o lugar do safety, agora ele ficou fora do box. Só que o ataque manteve aqui, né? Eles fizeram esse motion enganadinho, e aí o wide receiver está pronto aqui para se unir aos bloqueios. Então você tem 7 jogadores agora também aqui para fazer o bloqueio. Então o ataque, com esse motion, esse fake motion, né, que eles fizeram, eles conseguiram tirar um jogador da defesa do box e manter o jogador do ataque, e igualaram os números, e agora os números estão a favor do ataque. Você tem 7 contra 7, ninguém sobrando para pegar o running back. E aí a gente vai ver que na hora que faz o snap, né, os bloqueios, ó, a linha defensiva toda faz o bloqueio, e aí olha como o wide receiver, como agora o marcador dele não está mais lá, ele pode fazer o bloqueio aqui, que é um bloqueio chave, né, para o running back poder passar. Ele vai passar bem exatamente nesse gap que o wide receiver está ajudando a fazer o bloqueio. E olha como os safeties, né, acabaram ficando aqui no fundo, bem longe do box, né? Então tem um buraco grande aqui no meio do campo, né?
Se todos os jogadores do ataque conseguissem sustentar o bloqueio, o running back ia passar livre aqui, ele só ia ter que quebrar um tackle de um dos safeties para conseguir fazer o touchdown. Então o desenho da jogada funcionou muito bem. Pro azar do ataque, um dos jogadores acabou não conseguindo segurar o bloqueio e não foi touchdown, mas ele ainda conseguiu um ganho bem expressivo de 6 jardas na primeira descida, né, que uma jogada na red zone é um ganho bem interessante. Vamos ver aqui pelo outro ângulo. Ó, dá para ver aqui como o Garoppolo está fazendo o aviso aqui para vocês verem, ó, ele está avisando aqui quem que é, apontando, né, para esse jogador aqui, que ele está falando para a linha ofensiva quem que é o Mike linebacker, né? Então esse jogador aqui é o Mike, que é para organizar os bloqueios, né? Então os jogadores vão bloquear aqui, aqui e aqui, e esses dois jogadores vão fazer um double team e tem que subir para pegar exatamente o Mike linebacker que o Garoppolo está apontando. O tight end pega aqui e esse jogador aqui que vai sobrar, que é o defensive back, que é o que o wide receiver vai ficar responsável por fazer o bloqueio. Então ele apontando o Mike aqui exatamente para organizar os bloqueios, né? Reforçar para a linha ofensiva onde o bloqueio chave do double team tem que ir, para não ter confusão e ninguém correr para o lado errado aqui. Vou soltar aqui para a gente ver. Então ele vai fazer um motion, que a gente viu, né? O fake motion. Ele vai chamar o wide receiver, ó, pode vir pro motion. Aí o marcador dele está correndo aqui para trás. Então a gente tá na hora de fazer o snap, a gente está vendo aqui exatamente o que a gente viu no outro ângulo, né? O safety recuando aqui. Esse safety estava indo para cá, mas ele está de olho aqui no wide receiver, está vendo que ele está parando, né? Então a partir do momento que ele percebe que o wide receiver está parando, ele fala, opa, vai ser corrida. Só que ele já se deslocou aqui um pouquinho, então ele já está fora do box, que é o objetivo principal desse motion, era simplesmente tirar os dois safeties do box e igualar os números dos bloqueios. Eles conseguiram. Vamos seguir mais um pouco aqui no filme, então eles fazem os bloqueios. E aí a gente vê o bloqueio chave aqui do wide receiver, que a gente tinha visto no outro ângulo, né? Você vê que ele fez o bloqueio aqui, e eles abriram exatamente esse gap do running back passar. E aí aqui, ó, vocês lembram do Mike linebacker, né? O jogador o left tackle, ele não conseguiu sustentar o bloqueio dele, né? Você vê que o Mike conseguiu escapar e é exatamente ele que vai fazer o tackle. Se o left tackle tivesse conseguido sustentar esse bloqueio aqui também, aí o running back ia passar livre aqui e ele só ia ter que ganhar desse safety aqui, que provavelmente ele ia ganhar na corrida, porque assim, tem uma distância grande, ele está até voltando, né? Ele estava correndo para o outro lado e está voltando, está sendo pego meio no contrapé, porque esse wide receiver vai vir aqui, né? Vai subir e vai fazer o bloqueio nesse safety. Então o running back só ia precisar bater aqui o número 23 para fazer o touchdown. Então, o desenho da jogada foi perfeito. É difícil todo mundo conseguir fazer o bloqueio, ainda mais que esse aqui é o bloqueio em segundo nível, né? Então esse jogador aqui, o left tackle, ele ajudou a fazer o bloqueio duplo aqui e subiu para pegar esse. Então, o bloqueio dele é o mais difícil, efetivamente. Se ele tivesse conseguido fazer o bloqueio principal aí para o sucesso da jogada, ele não conseguiu, né? Então não foi touchdown, mas foi bom o suficiente para o ataque conseguir um bom avanço. Então eu espero que vocês tenham gostado da jogada. O Josh McDaniels é um péssimo head coach, mas como play designer, né, para fazer o desenho da jogada, especialmente das jogadas corridas, ele até que tem uma criatividade bem interessante, tem bastante coisa interessante dele, mas como head coach é um completo desastre. O Raiders fizeram bem em se livrar dele logo. Esse vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado e, se gostou, por favor indique para os seus amigos. Até a próxima!